Senhores, boa tarde. Meu nome é Rômulo Fonseca, eu sou professor de Anatomia Humana, tá? E hoje, na nossa próxima aula, nós vamos estar discutindo, debatendo, esclarecendo algumas informações relacionadas à anatomia humana, tá? Antes de qualquer coisa, deixar sempre claro que a aula de anatomia humana que a gente vai ter, a gente tem aquela ideia de anatomia humana ser algo muito conceitual, muito decoreba, essas coisas, mas toda a parte de anatomia humana que a gente vai fazer aqui vai ser toda voltada para a bibliografia do concurso. Então vai ser algo bem diferenciado. Eu vou precisar desconstruir algumas coisas no sentido de, principalmente nomenclatura, tá? É muito complicado, às vezes, você estudou a vida inteira, né? Fez lá suas revisões, seus resumos, está acostumado, de repente, com alguns tipos de classificações, alguns tipos de nomenclaturas anatômicas mesmo, e isso é algo que varia de acordo com o tempo. E concurso adora isso, né? Porque às vezes é uma nomenclatura diferenciada que ele vai usar como um critério de desempate aí para as pessoas que vão, de repente, errar aquela questão. Então, o Madeira está sendo a nossa bibliografia base para a prova que vocês vão fazer. E tudo que eu montei nesse novo material, fiz um material totalmente novo, é baseado nessa bibliografia. Tá ok? Então vamos lá. Meu nome é Rômulo Fonseca, como já me apresentei a vocês, e eu sou especialista em anatomia humana. Trabalho já com anatomia humana há 9 anos. E hoje, durante o nosso dia, nós vamos falar bastante sobre isso. Tá? Ali está o meu e-mail para quem quiser até mandar, trocar alguma informação mesmo pós-curso, ok? A gente pode conversar sobre isso. Bom, a nossa bibliografia, o Madeira, durante a explanação dele, no livro dele, ele fala bastante sobre adaptações, tá? Em diversos momentos da nossa aula, tanto hoje, que nós vamos pegar essa parte de ossos, vamos falar sobre lesões, fraturas, pilares de força, né, musculatura, assim como na aula da nossa próxima semana, nós vamos perceber o seguinte, que ele fala o tempo todo, ele toca no assunto sobre adaptação, a maneira com que o corpo se adaptou, a maneira com que a face se adaptou, tá? Então ele toca nesses assuntos e ele fala muito disso na introdução dele, tanto na introdução quanto durante os diversos capítulos dele, tá? Então isso pode ser algum ponto que possa ser trabalhado em concurso também, ok? De acordo com o pensamento dele, dentro de linhas gerais que ele fala, ele entende que o nosso corpo ele é pura adaptação. E isso é concordado também por vários outros autores. Então a anatomia humana, Rômulo, anatomia é anatomia desde que o homem é homem. Sim, mas principalmente a nível de cabeça e pescoço, principalmente a nível de esqueleto da face, algumas modificações, alguns ajustes, eles já aconteceram e continuam acontecendo. Ele relata, ele comenta que um dos fatores, ou talvez o principal fator que isso vá acontecendo, conferindo isso no esqueleto da face do homem, é o fato das próprias evoluções tecnológicas, revoluções tecnológicas, né? Há um tempo atrás, há anos atrás, nossos ancestrais, ele precisava matar um mamute, né? Rasgar a carne do mamute no dente, ou talvez com ferramentas muito primitivas. Hoje você pega uma carne dura, coloca numa panela de pressão e desfia com o dedo. Então hoje nós não precisamos de um aparato mastigatório tão complexo quanto nossos antepassados tiveram. Então o nosso corpo ele vai entendendo isso, né? Geração após geração, modificações vão acontecendo. Tínhamos o quarto molar, hoje temos o terceiro molar e algumas pessoas nem se tem mais o terceiro molar, né? Acredita-se que pode se tornar até um dente extranumerário gerações à frente, o terceiro molar. Então os pilares de força, que nós vamos falar hoje ainda sobre os pilares de força, né? As trajetórias mandibulares, são algumas adaptações do corpo até para se evitar fraturas, quando forças são aplicadas sobre esses ossos, ok? Então, o corpo humano, a nossa face, ela é o tempo todo
recebendo informações do meio através de forças, pressões e adaptando-se em função da necessidade. Ok? Bom, entrando diretamente no estudo do crânio, o nosso crânio ele é dividido em duas partes. Tá? O nosso crânio ele vai ser dividido em neurocrânio e viscerocrânio. Tá? O neurocrânio, propriamente dito, ele é, como o próprio nome já sugere, a parte do crânio que vai abrigar e proteger o nosso sistema nervoso central, exceto a medula. Tá? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, o encéfalo, né? Ele fica abrigado e protegido dentro do nosso neurocrânio. Tá? E o viscerocrânio, alguns outros autores chamam de face, né? É formado exatamente por essa região, tá? Que nós conhecemos como esqueleto da face. Okay? Diferentemente do neurocrânio, esses ossos do viscerocrânio, ele vai estar diretamente relacionado com a comunicação com as nossas vísceras internas, por isso viscerocrânio. Abertura piriforme, que vai gerar um contato da cavidade nasal com os órgãos do sistema respiratório. A nossa abertura oral, que vai permitir uma comunicação com os nossos órgãos do tubo digestório, tendo no primeiro momento, né, a cavidade oral, que é uma área que nós vamos explorar bastante, né, exaustivamente, durante o nosso curso também. Tá? Então o viscerocrânio está relacionado com as vísceras pela comunicação das aberturas dele, vai permitir. Tá? Uma outra área também importante relacionada ao viscerocrânio são as cavidades orbitais. Tá? As cavidades orbitais é uma área onde eu não tenho um osso formando a cavidade, um osso formando o espaço. É um conjunto de ossos que se relacionam para formar aquele espaço, para formar aquela cavidade. E isso acaba tornando a cavidade orbital um alvo de perguntas, principalmente a nível de concurso. Tá? E separei também perguntas relacionadas à cavidade orbital que nós vamos discutir também hoje, nós vamos ver aí. Bom, então o neurocrânio. Como é o neurocrânio? Como é dividido o neurocrânio? Como que se estuda o neurocrânio? O neurocrânio ele é dividido ali na calota craniana e na base. Tá? Os ossos que vão formar a calota craniana são o osso frontal, que é um osso ímpar, tá? Os ossos parietais, temporais, está no plural por serem ossos pares, e o osso occipital, que também é um osso ímpar. Osso frontal e osso occipital são os ossos mais anterior e posterior, respectivamente, né? No nosso neurocrânio. O osso etimoide e o osso esfenoide nós não vamos encontrar na região de calota. Eles vão formar apenas a base do crânio. Tá? Osso frontal, parietal, temporal, occipital, etimoide e esfenoide, eles vão se organizar, se articular de tal forma que vai abrigar e proteger o nosso encéfalo. Ok? Quando eu digo que eles se articulam, a gente pensa sempre em articulações fibrosas, né? Em sua maioria suturas, tá? Que são articulações que não vão permitir movimentos. Tá? Já no viscerocrânio, né, diferentemente do neurocrânio, que é formado por 8 ossos, o viscerocrânio ele é formado por 14 ossos, tá? Mas ossos bem menores. Tendo o osso maxila, como Madeira ele salienta muito bem isso, a maxila sendo o osso mais importante do neurocrânio, do viscerocrânio, tá? Então, ossos do viscerocrânio, nós temos os ossos nasais, tá? Esses ossos que vão formar essa parte inicial do nariz, ok? Essa parte onde você apoia os óculos, por exemplo, tá? Os ossos zigomáticos, ossos maxilas, ossos palatinos, ossos lacrimais, conchas nasais inferiores. Todos esses ossos que eu falei até agora são ossos pares, tá? Os únicos ossos ímpares do esqueleto da face, do esqueleto do viscerocrânio, tá? É o osso vômer e o osso mandíbula. Todos esses ossos, eles se organizam, eles se relacionam através de articulações firmemente mantidas. Todos eles. Tá? Não existem movimentos
com exceção do osso mandíbula, que no momento que ele se articula com a base do crânio, né, em especial o osso temporal, formando ali a ATM, a articulação temporomandibular, ele vai ser o único osso nessa história toda que vai gerar movimento, que vai permitir movimento. Todos os outros ossos, eles são firmemente articulados, unidos e estabilizados. Tá? Por que alguns autores, Madeira, por exemplo, salienta que o osso maxila, ele é o osso mais importante do viscerocrânio? Porque todos os outros ossos se articulam à maxila. Olha que interessante. Então, quando nós vamos observar o osso lacrimal lá dentro, se relacionando com a região orbital, ele vai se articular, ele vai se relacionar com o processo frontal do osso maxila. Então ele tem ligação com o osso maxila. Se for pensar nas conchas nasais inferiores, no osso palatino e por aí vai, tá? Todos esses ossos eles têm relação com o osso maxila. Então, Madeira ele salienta, ele deixa bem claro que o osso maxila ele é o osso, ele pode ser considerado como o osso mais importante do neurocrânio, do viscerocrânio, por ele agir como um osso central e os outros terem relação com ele. Tá? Bom, aqui a gente consegue observar a cavidade e a calota craniana. Tá? Nessa imagem a gente consegue observar a cavidade e a calota craniana. A cavidade do crânio é o local onde vai ficar abrigado e protegido, né, como a gente já falou, o nosso encéfalo. E vamos observar ali diversas estruturas, regiões, como por exemplo, a fossa anterior, que é toda essa área onde o lobo frontal do cérebro, ele vai ficar abrigado. Essa área aqui é formada pela asa menor do osso esfenoide, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses ossos também, conforme observarmos as áreas cranianas, o osso frontal, em sua maior parte, e dando uma visão, né, como se tivesse inserido no osso frontal, nós temos o osso etimoide, a parte mais superior dele, tá? Com a crista galli, os forames cribriformes. Esses forames na lâmina é por onde vai passar o nervo olfatório, né? Ali as ramificações ali do nervo olfatório para dentro da cavidade nasal para que o olfato seja possível, né? Então nós vamos observar aqui na fossa anterior do cérebro, do crânio, essa área onde o lobo frontal do cérebro ele vai ter uma maior relação, tá? Aqui na fossa média nós vamos observar uma área também constituída de muitos forames, né? A gente sabe que a base do crânio é uma área com muitos forames, muitos canais, é até uma área de muita sensibilidade clínica, podemos dizer assim, né? Justamente por causa dessas passagens. Nervo, artéria, feixes vasculonervosos, né? O que seriam feixes vasculonervosos? É aquela combinação, né, de veia, artéria e nervo passando no mesmo local, né? E uma lesão óssea pode gerar uma lesão nessas áreas, então uma área de grande preocupação e atenção clínica, tá? Então aqui a fossa média do crânio e a fossa posterior, onde nós vamos encontrar, na fossa média, o lobo temporal do cérebro, por exemplo, ele fica bastante em contato aqui. A fossa hipofisária, né, uma área ali do osso esfenoide, onde a glândula hipófise ela também se acomoda, fica abrigada, protegida, né, justamente por ser uma glândula tão importante. Então há uma necessidade de uma área ali de abrigo. E o crânio ele faz isso, o osso esfenoide. Posteriormente, o lobo occipital do cérebro. E mais abaixo, mais inferiormente, o cerebelo, ele também fica abrigado, acomodado e protegido. Quando a gente observa a base do crânio, uma das estruturas que mais chamam a atenção é o forame magno. O forame magno é uma das estruturas que mais chamam a atenção quando a gente vai estudar a base do crânio. Como o nome já sugere, pela sua magnitude, o seu tamanho, né? Local por onde vai passar a medula espinal. Na região de calota, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as suturas também, né? E os pontos de interseção entre elas. Então a gente observa aqui osso frontal, os ossos parietais,
osso occipital posteriormente, eles articulados através de suturas, ok? A sutura coronal, sutura sagital, sutura lambidoide, né? Mantendo esses ossos bem articulados. Tendo o bregma, por exemplo, aqui ó, bem marcado, e o lambda, como os pontos de interseção entre essas suturas. Existem outras suturas que a gente vai falando devagar, conforme a gente for observando as imagens. As substâncias ósseas. Quando a gente estuda a calota craniana, principalmente a parede do crânio, principalmente na região de calota, a gente vai observar a seguinte configuração. Substância óssea esponjosa entre duas camadas de substância óssea compacta. Essa é a configuração que a gente vê. Aqui, a borda do crânio, aqui ampliada essa borda do crânio. Ok? E a gente observa uma camada de substância óssea esponjosa por dentro, compacta, perdão, por dentro, uma camada de substância óssea compacta por fora e uma larga camada de substância óssea esponjosa entre as substâncias ósseas compactas. Isso é um sistema de proteção que o nosso crânio ele configura justamente para minimizar lesões neurológicas. Haja vista que ele protege, abriga e protege o cérebro, o encéfalo de forma geral. Então, nós sabemos que a substância óssea compacta, ela vai gerar uma maior capacidade de rigidez ao osso. Já uma camada de substância óssea esponjosa já não gera tanta rigidez, mas gera uma maior capacidade de dissipação de cargas, por exemplo. Uma maior capacidade de absorção de impactos. A substância óssea esponjosa difere da compacta dentro desse contexto. Enquanto a compacta ela está relacionada com rigidez, resistência a nível de rigidez, a substância óssea esponjosa ela já está relacionada com a absorção de impactos. Porém, algo que o Madeira ele deixou bem claro no material dele e que pouco é falado em outros materiais e como bibliografia de concurso, isso pode ser explorado como uma questão, a nossa substância óssea esponjosa interna, ela é significativamente mais vulnerável, menos rígida, menos resistente em relação à substância óssea compacta externa. O que isso quer dizer? Ele afirma que numa situação de trauma pode acontecer de lesão apenas na camada de substância óssea compacta interna e isso levar a lesões vasculares, neurológicas e por aí vai, ok? Principalmente ali nos ramos da artéria meníngea média, né? Que ele fica muito próximo à cortical do osso e isso pode gerar ali algum tipo de trauma, tá? Então, sobre as substâncias ósseas, principalmente a substância óssea compacta, fica aí, né, essa informação de que a substância óssea compacta mais interna, tá, ela é significativamente menos resistente do que a externa, podendo levar aí alguma correlação clínica em função disso, ok? Bom, plano aurículo orbital. Alguns autores vocês podem ter lido e estudado na época de faculdade como o plano de Frankfurt. Esse plano, que ele é denominado como plano aurículo temporal, ele é o melhor e o ideal plano para se avaliar um indivíduo a nível de cabeça e pescoço e para se desenvolver qualquer tipo de exames, tá? É o plano ideal. Qual que seriam as referências para que nós conseguíssemos manter esse plano de um paciente, seja numa situação de exames, seja numa situação de avaliação? As referências seriam o seguinte: traça-se uma linha imaginária que vai desde a borda inferior da órbita até a parte superior do meato acústico externo, tá? Meato acústico externo é todo o canal desde a abertura
até a parte interna do osso temporal. O Madeira, ele difere isso, tá? Isso também pode ser explorado em concurso, porque poucos livros se preocupam em fazer essa distinção. Poro acústico interno e meato acústico interno. É muito comum nas aulas de anatomia de faculdade você estudar o meato acústico interno ou meato acústico externo. É muito comum se fazer isso. O Madeira, ele difere no seguinte: poro acústico externo é apenas a abertura. E meato acústico externo é toda a profundidade que essa abertura vai permitir. Ok? Então é muito comum estudarmos apenas com meato acústico externo. Mas ele difere e ele, em diversos momentos da sua obra, ele toca nesse assunto. Tá? Então, esse plano aurículo-temporal, ele vai desde a base, tá, da cavidade orbital, desde ali da parte mais inferior, até a parte superior do nosso poro acústico externo. Ok? Então traça-se uma linha imaginária, né, nessa orientação para o melhor posicionamento a nível de cabeça, seja para exames ou algum outro tipo de avaliação. Tá ok? Na vista anterior do crânio, existem algumas estruturas que o Madeira ele salienta, então vamos salientar também, tá? Todas essas estruturas, elas vão servir, a maioria delas, tá? Todas essas saliências, elas vão servir como pontos de fixação muscular ou pontos de fixação ligamentar. E as aberturas, os forames, os canais, eles vão servir como passagem de nervos, artérias, veias e por aí vai. Tá? Alguns a gente vai comentando de acordo conforme a gente vai falando. Então existe o túber frontal, tá? Que nós vamos observar duas elevações laterais na região frontal. Os arcos superciliares e a glabela. A glabela posicionada de uma maneira mais central, mais centralizada, entre os arcos superciliares. Ok? Os arcos superciliares, eles seriam referentes às nossas sobrancelhas, né? Obviamente muito mais superficiais. Okay? A marcação no crânio, nós vamos observar os arcos superciliares, os túberes frontais e a glabela como um ponto central. A glabela ela vai servir ali como ponto de fixação, como por exemplo para o músculo prócero, que a gente vai falar dele mais à frente também. Bom, observando um pouco mais de perto essa área, a área ali das órbitas, tá? Nós vamos observar algumas áreas importantes de união de ossos, inclusive as suturas. Tá? Vamos observar aqui a margem e o forame supraorbitais. Esse forame, né, alguns livros comentam isso, e o Madeira também ele fala bastante sobre isso. Esse forame nem sempre vai ser forame, ele pode ser uma incisura. Rômulo, por que um forame ele pode deixar de ser forame? Por que um autor ele se preocupa em deixar claro isso? Porque esse forame aqui pode acontecer dessa parte óssea mais inferior do forame, ela não conseguir estabelecer uma comunicação, ela está aberta. Então, eu tenho aqui ó, a margem supraorbital bem delineada, porque o forame está ali. Mas se por acaso aqui a base do forame ela não tivesse uma continuidade, eu não teria um forame, eu teria uma incisura. Então vocês estariam acompanhando aqui ó, o contorno da órbita, passando por dentro da incisura e voltando para cá. Eu não teria essa camada óssea aqui embaixo, entendeu? Então, o forame supraorbital, ele pode ser, em alguns casos, uma incisura supraorbital, e o autor ele se preocupa em deixar isso claro. Okay? Nós temos a sutura frontonasal. O que seria a sutura frontonasal? É a sutura que vai unir, articular o osso frontal ao osso nasal. Existe, daqui a pouco a gente vai falar sobre fraturas, tem uma correlação clínica importante de fratura com essa sutura. Tá? A gente vai ver que existem classificações de fraturas e uma delas vai estar relacionada com essa sutura aí também, a gente vai falar sobre isso. A sutura frontomaxilar, tá? Também é uma sutura importante, relacionando aí o osso frontal com o osso maxila. Sutura nasomaxilar, do osso nasal com o osso maxila, ok?
sutura zigomático-maxilar. Essa sutura zigomático-maxilar, ela apresenta um ressalto, tá? O seu tecido de conexão, o seu tecido fibroso de conexão, tá? Sobre a cutis, você consegue palpar e percebê-la aqui, tá? Em função desse excesso de tecido fibroso de conexão. Sutura frontozigomática, onde os processos, né, eles vão se encontrar. Processo zigomático do osso frontal com processo frontal do osso zigomático. Eles são unidos pela sutura frontozigomática, tá? E ali os processos em contato. Na órbita, havia comentado com vocês que a órbita acaba sendo uma área, né, de grande aderência clínica e principalmente a nível de formulação de perguntas de concurso. Coloquei uma pergunta que daqui a pouco a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Existe uma área da nossa órbita, né, da nossa cavidade orbital, que é chamado de ádito da órbita. Geralmente, a nível de faculdade, você lê como região orbital, cavidade orbital, bordas da cavidade orbital, mas esse termo ele existe, ádito da órbita. O que vem a ser o ádito da órbita? É justamente a abertura. Então, uma pergunta em prova. Qual desses ossos, dos seguintes ossos, formam o ádito da órbita? Aí você entra em crise porque você fala assim, ó, nunca ouvi falar em ádito da órbita. Será que é alguma coisa que existe dentro da órbita? Né? Então, o ádito da órbita nada mais é do que as margens, a abertura da órbita. Então, 3 ossos formam o ádito da órbita. O osso zigomático, lateralmente, o osso frontal, a partir do zigomático, toda a parte superior e medialmente, também contribuindo ali, o osso maxila. Então, os ossos frontal, maxila e zigomático, eles vão formar essa abertura que nós podemos denominar como ádito da órbita, ok? Bom, os limites, ok? Limites ou paredes da órbita. Nós temos a parede superior, a parede inferior, né? Que o nosso autor ele gosta de chamar de soalho, né? Soalho ou parte inferior, né, da órbita, a parede medial, parede lateral, que nós vamos observar aí algumas estruturas, ok? Por exemplo, na nossa parede, nosso soalho, já que tocamos nesse assunto, né, da órbita, nós temos aqui, podendo observar a parte orbital do osso zigomático, contribuindo ali para a formação, a parte orbital do osso maxila, contribuindo ali para a formação dessa região orbital. A gente vai ver posteriormente ali, ó, ainda fazendo parte do soalho, o osso palatino, né, a parte orbital, né, do osso palatino. A parte mais superior, nós vamos perceber uma grande contribuição aqui do osso frontal, tá? Na parte lateral e mais funda, né, na parte mais interna da nossa cavidade orbital, nós vamos perceber aqui a asa maior do osso esfenoide. O osso lacrimal, ele se encontra medialmente, né, e contribui também para a formação da parede. Então a gente percebe aqui que é uma área onde eu não tenho um osso formando a região. Eu tenho um conjunto de ossos devidamente articulados que vão formar aquela determinada área ou região, ok? Então, é uma área onde se acaba formulando muitas perguntas aí em diversos concursos. Lá no fundo nós vamos perceber ali a fissura orbital superior e inferior, lá no fundo. Ao lado ali o canal óptico, por onde vai passar, por exemplo, o nervo óptico, o segundo par de nervo craniano. Ok? Ali as fissuras, né? Fissura orbital superior, fissura orbital inferior, tá? Sendo formado ali. Trouxe uma questão para vocês. Se eu não me engano, essa questão ela foi agora de um concurso de 2009, tá? Acredito que alguém que já tenha pego algumas provas já tenha visto isso. O soalho da órbita é formado pelos ossos maxila, zigomático e na parte mais posterior situa-se
ele queria saber qual osso ou qual parte do osso que vai formar ali a parte mais posterior do assoalho da região orbital. Então vamos lá, o assoalho da órbita é formado pelos ossos maxila, zigomático e, na parte posterior, quem? O osso palatino, né? A parte orbital dele. Então essa foi uma questão aí que caiu, tá? E a nível de órbita. Então foi uma questão interessante aí para vocês. Bom, outras regiões, estruturas e forames também sobre essa área, né? Nós temos o forame zigomático facial, por onde vai passar um nervo de mesmo nome, tá? A abertura piriforme. Nessa abertura piriforme, nós vamos observar a grande comunicação, tá, com os órgãos do nosso sistema respiratório. Cavidade nasal, né, dentre outros. Osso vômer, a lâmina perpendicular do osso etimoide, as conchas nasais inferiores. Conchas nasais médias já fazem parte do osso etimoide, né, não é um osso separado, mas que também está ali. Aqui, a espinha nasal inferior, toda a região ali dos processos alveolares do osso maxila, bem salientados, né? E a sutura intermaxilar. Num primeiro momento, né, entende-se, olha-se, parece que a maxila é um osso único, mas na realidade é um osso articulado, né? É um osso par. Eminência canina, a área aqui na região dos alvéolos, né, onde nós percebemos uma grande projeção. Lateralmente nós percebemos uma cavidade que é a fóvea canina, também na região do osso canino ali, tá? As projeções, né, que nós vamos chamar ali, são as projeções dos processos alveolares, né? A abertura piriforme e a crista zigomático-alveolar. Senhores, essa crista zigomático-alveolar, ela vai desde o osso zigomático até a região de alvéolo dental. O osso zigomático passando aqui pela maxila até essa região. A maneira com que o osso ele se posiciona, ele se projeta, essa crista, ela acaba dando uma maior robustez óssea à região, a ponto de se tornar um pilar de força. Mais à frente a gente vai falar sobre os pilares de força do osso maxila, tá? Então nós percebemos até que se torna até um pilar de força. Para que um pilar de força? Seria uma área biomecanicamente projetada para que seja evitado ao máximo fraturas, tá? Então, essa crista zigomático-alveolar, ela vai se projetar de tal maneira, de tal forma, tá, que vai reforçar aquela região nesse sentido. Forame mentoniano, ângulo da mandíbula, são mais algumas estruturas e regiões, né, que o nosso autor ele valoriza e que dá para se verificar anteriormente. Superiormente, na área ali de região de calota craniana, nós temos as suturas coronal, sagital, lambidoide, tá? Articulando aqueles ossos da calota que nós comentamos, frontal, parietais, occipital, e os pontos de interseção entre essas suturas, como o bregma e o lambda. O forame parietal ele também está presente, ok? E vai passar ali uma artéria emissária que vai contribuir ali para a drenagem da região de dura mater, por exemplo. Bom, na vista lateral, o nosso autor ele comenta, ele valoriza diversas estruturas anatômicas, em especial o processo estiloide. Por que em especial o processo estiloide? Porque ele vem falar de uma síndrome, ele faz uma relação clínica que é chamada da síndrome de Eagle, né? Quem nunca ouviu falar dessa síndrome de Eagle, isso já foi pedido em concurso, não nas provas do Exército, mas já vi em outros concursos sendo pedido, e nada impede de se formular uma questão sobre isso. O ligamento que ele vai se prender
no ápice do processo estiloide, tá? Ele pode sofrer um processo de calcificação por diversos motivos, né? Inclusive motivos metabólicos. Então, esse ligamento, tá? Ligamento estiloide, ele pode entrar no processo de calcificação da sua estrutura. O nosso processo estiloide, naturalmente, dentro dos padrões de normalidade, ele mede ali por volta de 2 centímetros. Dentro do quadro dessa síndrome de Eagle, com essa ossificação, tá, do ligamento, nós podemos observar um crânio com um processo estiloide de até 8 centímetros. Então, esse processo estiloide de 8 centímetros, que na realidade é um processo estiloide mais ligamento ossificado, isso pode gerar um quadro de disfagia, isso pode gerar o que seria na realidade uma dificuldade em deglutir, uma dificuldade na fala, uma sensação de incômodo, né, na região de pescoço e por aí vai, ok? Então, diversas estruturas podem ser visualizadas nessa vista lateral, inclusive, né, o processo estiloide, que é tão valorizado pelo nosso autor e que possivelmente, né, é muito possível se gerar uma questão a partir disso, tá? Então, as diversas estruturas, os ossos que nós já observamos, o osso temporal, que lateralmente ele é melhor visualizado, tá? A articulação temporomandibular, que nós vamos falar melhor dela mais à frente, tá? São estruturas que também são valorizadas. Bom, aqui a gente consegue, quando a gente abre a região temporal, o que seria abrir a região temporal? Seria seccionar o osso temporal, tá? Ali o processo temporal, o processo zigomático do osso temporal e parte do osso zigomático. A gente acaba tendo acesso a uma área chamada de fossa intratemporal, que é uma área importante, tá? O nosso autor ele valoriza essa região, valoriza essa área, principalmente por essa área aqui, por essa fossa chamada de fossa pitérigo-palatina. Por que pitérigo-palatina? Justamente pela relação do processo pterigoide, né, com o osso palatino, tá? Essa área, ela vai apresentar forames, chamado de forames alveolares, que vai gerar acesso, né, à inervação e vascularização dos dentes. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, né, quando a gente fala de vascularização e inervação de face, ok? Além do acesso da nossa artéria maxilar, né, extremamente ramificada e que nós vamos falar também sobre ela. Então é uma área de importância clínica muito grande, tá? Que nós vamos dar atenção a ela mais à frente. Na vista posterior, nós vamos observar o osso occipital, né, em loco, em foco, tá? Os processos mastoides, ok? Também sendo bem observados ali. Protuberância occipital externa, ossos suturais, tá? Para quem nunca ouviu falar de ossos suturais, pode se tornar uma questão também, porque geralmente em faculdade se fala pouco de osso sutural. O que vem a ser o osso sutural? É um osso que ele vai se desenvolver no meio de uma sutura, ok? E Madeira ele valoriza essa informação, tá? Então aqui, ó, estudamos sutura sagital, sutura lambdoide. Aí você para e olha, no meio da sutura lambdoide tem um osso. Aqui tem outro osso, aqui tem outro osso. O que seriam esses ossos no meio de uma sutura? São os chamados ossos suturais, ok? Não tem uma relevante importância clínica, mas se desenvolve em algumas pessoas. Inferiormente, nós vamos observar aqui a nossa fossa mandibular, tá? Apesar de ser no osso temporal, mas fossa mandibular, porque recebe a cabeça do osso mandíbula na formação da articulação temporomandibular. Então nós temos aqui a fossa mandibular, tá? E a eminência articular.
eminência articular anteriormente à fossa, né? Dando limite na cabeça da mandíbula durante uma abertura máxima da boca. Vamos falar também bastante sobre isso quando nós falarmos de funcionalidade, né? Lá em ATM e distúrbios temporomandibulares, tá? Então, nós temos aqui a fossa mandibular e a eminência articular, ok? Estruturas da região do palato, como por exemplo aqui parte do osso palatino e o processo palatino do osso maxila, tá? Forame incisivo, nós vamos falar também do forame incisivo quando a gente falar de anatomia radiológica, tá? Então aqui nós temos o forame e o canal incisivo, que eles pertencem ali ao osso maxila, tá? Formando aí toda essa região. Olha, nessa visão dá para ver bem aqui, olha, a crista, né? A crista que nós falamos, que eu disse a vocês que vai reforçar a região ali dos primeiros molares, tá? Crista zigomático-alveolar, gerando aqui uma maior robustez ao osso e com isso reforçando um pouco mais aquela área ali como uma linha de força, né? Para impedir lesões, fraturas e por aí vai, ok? Os côndilos occipitais, dentre outras estruturas que podem ser vistas nessa incidência craniana aí. Bom, mais uma vez na vista superior, comentamos sobre essa vista quando falamos lá dos ossos da base, né? Forames importantes aqui que a gente pode salientar também, forame redondo, oval, o espinhoso com uma importância menor, mas também importante, e aqui a fissura orbital superior. Essas aberturas elas são importantes, a fissura orbital superior, forame oval, redondo e forame oval, porque elas vão servir de passagem para um nervo extremamente importante chamado de nervo trigêmeo, né? Após o gânglio trigeminal, vai haver essa tricotomização, onde pela fissura, pelo forame redondo e pelo forame oval, né, esse nervo ele vai ter acesso à região externa, né, do crânio para inervar as diversas regiões da face, com importâncias clínicas para a odontologia. Então, essas aberturas aí nós vamos comentar também quando a gente for falar de inervação. Numa vista medial, nós vamos observar ali o septo nasal, tá? Diferentemente do que muita gente pensa, o septo nasal ele não é formado só por cartilagem, tá? Ele é formado por dois ossos e uma cartilagem. O septo nasal é formado pelo osso vômer, aqui em rosa, a lâmina perpendicular do osso etimoide, e como nós estamos mostrando só osso, a gente não está vendo a cartilagem aqui, mas é a cartilagem que acaba dando essa forma final e mais externa do nariz, tá? Então o septo nasal ele é formado por ossos e cartilagem. Lâmina perpendicular do osso etimoide, osso vômer, além da cartilagem que vai dar esse acabamento mais externo, ok? Eu disse para vocês que uma lesão, né, na substância óssea compacta mais interna tem uma relevância clínica grande, né? Por causa disso aqui, ó. Olha quantas marcações, olha quantos sulcos nós vamos observar nessa parede interna do crânio. Principalmente, né, os sulcos da artéria meningia média, as suas ramificações, né? Então, uma lesão, um trauma que gere, né, algum tipo de lesão mais interna pode, pela proximidade, pela relação íntima desses vasos, de ter uma lesão vascular também, tá? Por isso que o autor ele focou bastante nisso. O meato acústico interno, seio esfenoidal, daqui a pouco a gente vai falar e ver o seio maxilar também, assim como o seio frontal, ele também pode ser visualizado nessa incidência aí.